O Brasil não participa de um conflito desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a produção de artigos bélicos nunca parou de crescer e hoje somos um dos maiores exportadores de armas leves e médias, além de todo o arsenal que circula no país. Mas por que tanta arma se somos pacíficos? Armas de diversos tipos e calibres circulam e são usadas diariamente no país. Parte desse poder de fogo em circulação é ilegal. Entretanto, para entender melhor a situação do tráfico, precisamos abordar o comércio legal de armas no Brasil. Para isso, temos de entender alguns tratados que regulam o comércio de armamentos no país e fora dele. Em setembro de 2013, o Brasil e outros 59 países foram convidados pelas Nações Unidas a assinar um tratado da ONU sobre o comércio internacional de armas. O acordo tinha como objetivo ajudar a regular o comércio para impedir o emprego de armas letais na violação de direitos humanos. Porém, como explica a Coalizão pela Exportação Responsável de Armas, formada pelas organizações Conectas, Soldapaz, Anistia Internacional, Instituto Igarpé e Desarme, o Brasil até agora não ratificou o documento da ONU, ou seja, o Brasil não o segue. O documento está parado até hoje no Congresso Nacional sem nem ter sido apreciado pelos parlamentares. O acordo prevê maior controle sobre a produção e venda de armamentos que vão desde armas leves até lança-mísseis, tanques, jatos e porta-aviões. Mediante isso, o Soldapaz lançou nota dizendo, abre aspas, embora o Brasil seja o quarto maior exportador de armas leves, com vendas no valor de quase 3 bilhões de dólares entre 2001 e 2012, o país possui um dos processos de exportações de armamentos mais secretos do mundo. Estamos na 43ª posição em matéria de transparência nas exportações de armas, atrás de Rússia, Paquistão, Tailândia e Argentina. Essa falta de transparência tem origem em uma política criada pela ditadura militar chamada Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar, fecha aspas. Como explica o Soldapaz, a indústria e o mercado de armamentos no Brasil são muito pouco transparentes. De fato, é extremamente opaco, extremamente nebuloso essas informações sobre exportação de arma de fogo, o que é muito perigoso. A gente, por exemplo, recentemente identificou armas brasileiras sendo utilizadas pela Arábia Saudita contra a população do Iêmen, numa situação muito provável de ataque a direitos humanitários, direitos humanos, e são armas brasileiras, e pouco se fala nisso. É um tratado muito básico, é um tratado que estabelece elementos mínimos para dar um mínimo de transparência e para impedir que países vendam armas para outras forças que possam colocar em risco direitos humanos e direitos humanitários. Ou seja, não vou vender uma arma para uma ditadura que pode usar só essa arma que eu estou vendendo contra a sua população ou a população de outro país. Uma coisa razoavelmente básica. E ainda assim temos alguma dificuldade em aprovar esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é o mercado interno. A arma Taurus, que é a arma produzida no Brasil, você tem duas empresas, a CBC e a Taurus. A CBC comprou a Taurus, né? Uma faz munição, outra revólver, mas é a mesma coisa, tal. É um monopólio. Começa por aí, é um monopólio, protegido pelo Exército. Em resposta às críticas, um ex-executivo da CBC, que concedeu entrevista sob a condição de não ser identificado, afirmou que o problema é outro. Não vendemos para bandido. Nós vendemos para quem tem registro. Nós vendemos em órgãos. O Exército libera, o Exército fiscaliza. O que acontece é que a malandragem é tão grande que eles roubam dentro do Exército. O pior, trazem do Paraguai, trazem dos lugares. Nós não temos gente para cuidar da fronteira. Mas exatamente quantas armas essas empresas produzem? Informações sobre a indústria de armas são tão blindadas que nem mesmo equipes de reportagem podem se aproximar das fábricas. Durante as gravações deste documentário, nossa equipe foi censurada por parte dos funcionários da Companhia Brasileira de Cartuchos, conhecida como CBC. Em determinado momento, a gravação é interrompida. Quando nossos jornalistas captavam imagens, foram abordados por seguranças armados que exigiam que as imagens fossem apagadas, alegando ser área de controle do Exército.
Sem saída, os repórteres foram obrigados a deixar o local. Se o mercado interno de armamentos é tão rigorosamente fechado, então o que falar do controle das armas que entram no país pelas fronteiras? Para o jornalista Valmir Salaro, especialista em cobertura policial, a situação das fronteiras é outra. Você tem aí uma fronteira seca que facilita a entrada de armas. Eu acho que também ali, sabe, se ali os criminosos trazem armas, porque usam o mesmo corredor do tráfico de drogas, do tráfico do contrabando de cigarros, do próprio contrabando, entendeu? Você usa o mesmo caminho. Por onde passou a maconha, a cocaína, você traz arma ali. Porque ali você sabe o caminho, você pode corromper autoridades, não falo só policiais. Sabe? É uma fronteira extensa. Eu me lembro uma vez que eu estava passando pela fronteira, numa das matérias que eu fui fazer, e aí o que me chamou muito a atenção da nossa equipe foi o fato da gente, no final da tarde, tinha uma guarita de policiais toda crivada de bala. E não tinha ninguém. Aí mais para frente a gente parou num posto policial e perguntou, não, ali não pode ficar ninguém porque os criminosos passam atirando. Se a gente quer fazer uma segurança, tem que ficar escondido no meio do mato. Isso já tem muito tempo, mais de 15 anos. Mas em nada mudou. E quando há um encontro dessas armas, são apreendidas, elas acabam retornando novamente de uma forma ou policial ou por algum agente do Estado, ele acaba voltando para essa criminalidade. Então ela fica circulando, ela tem uma rotatividade no país, né, que acaba circulando em toda essa esfera, ilegalmente. E no Brasil a arma em circulação é um problema contextual sério. Então quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar no contexto sobre o qual a gente está lidando, né? E no caso do Brasil, o problema de acesso à arma de fogo é sem dúvida um problema vital para esse desequilíbrio territorial que existe nesses lugares com alto índice de homicídios, com altas taxas de homicídio. Então, existe uma vasta discussão por que em alguns países a arma produz ou não produz violência. Segundo o levantamento da CPI sobre o tráfico de armas de 2006, as principais rotas de entrada de armas ilegais no país são as fronteiras com Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Suriname e Uruguai, além do tráfico que chega nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá. Temos problemas de fronteiras? Temos problemas de fronteiras, não tem a menor dúvida em relação a isso. Existe contrabando, seja de arma, droga ou cigarro? Existe contrabando, não tem a menor dúvida. Algumas armas vêm do Paraguai, algumas armas vêm do Paraguai. Inclusive, uma parte são armas brasileiras que vão para o Paraguai e depois elas voltam, só para fazer uma triangulação e dar algum nível de legitimidade. Mas ainda assim é a menor parte. De fato, uma coisa que a gente acompanha o tema, um dos grandes problemas no desvio de armas de fogo está relacionado aos arsenais institucionais, arsenais das polícias e arsenais de empresas de vigilância. Isso é um grande problema, isso é um grande foco de desvio de arma de fogo. Armas apreendidas, por exemplo. Outra coisa que nunca saiu do papel exatamente. Da mesma forma que o policial ele vende armas, alguns desses policiais, muitas vezes também tem denúncias que soldados do exército também roubam armas de dentro de quartéis e vendem para o crime organizado. Esse ciclo dessa criminalidade que acontece na corporação policial e nos exércitos, que acontecem muito, eles sempre vão continuar vendendo esse tipo de armas. Porque são pessoas que estão ali e roubam e levam para essas comunidades. Essas armas que aparecem em cenas do crime são armas que são roubadas. Muitas vezes a gente vira e mexe, fóruns são roubados, é roubado armamentos de fórum, somem armas dentro de corporações policiais, somem armas do exército, são raspadas essa numeração, né? Acabam aparecendo na mão de
de favelas, de milícias, e muitas vezes aparece na mão de pessoas que são executadas. Após 13 anos em vigor, o Congresso Nacional planeja afrouxar o Estatuto do Desarmamento. Em resposta, o coordenador da área de justiça do Conectas, Rafael Custódio, destaca como o Estatuto contém pontos positivos e contra as alterações propostas. Bom, um ministro que diz que não precisamos de pesquisa, precisamos de mais armas, ele é um ministro que acaba, então, aderindo a ideias muito pouco inteligentes, né? Essa me parece uma proposta absolutamente desrazoável e distante da realidade, né? O Estatuto do Desarmamento, que é essa lei que ele quer mexer para poder trazer essas armas apreendidas para as corporações, é um estatuto que é parâmetro não só nacional, mas internacional de boa política em desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento representou, ao criar incentivos, né, para que a população devolvesse armas e um controle maior da posse de armas, representou estatisticamente numa redução de homicídios por ter reduzido o número de circulação de armas, ou seja, está provado, não só no Brasil, mas enfim, o Brasil conseguiu também fazer essa política e provar que menos armas em circulação significa menos violência, né? E o Estatuto do Desarmamento, ele talvez como represente uma grande pedra no sapato da indústria armamentista, ele historicamente, apesar de ser relativamente recente, né, tem cerca de 15 anos, é um estatuto que sempre foi alvo de lobby da indústria armamentista, lobby das forças militares, sempre há um ataque já desde do seu nascimento, há um ataque à sua concepção, né? Agora, a novidade é que o Ministério da Justiça agora se coloca alinhado a esses grupos, né? E que enxergam no estatuto um problema de segurança pública, quando na verdade ele é parte de uma solução. A discussão em torno do assunto é acirrada por diversos motivos. As empresas, tanto que fazem munição, a Imbel, a CVC, a Taurus, nós vamos para cima e dizer que vocês estão enganados. O direito de defesa das pessoas, isso não pode ser tirado, cara. Então nós vamos tirar o carro, vamos tirar as cachaças, vamos tirar as facas. Tem muito crime por causa disso lá. Um investigador que também pediu para não ser identificado por medo de sofrer represálias, concorda com a posição do ex-executivo. O armamento da população ajuda? Ajuda. Por quê? Você vai pensar duas vezes antes de assaltar alguém, sabendo que a pessoa pode estar armada, a pessoa do lado pode estar armada. Porém, também não é a solução. Estados Unidos, às vezes tem aquela época dos cowboys, né? Todo mundo andava armado, mas ninguém ficava se matando, né? E até hoje, as pessoas podem adquirir arma lá e não ficam se matando, né? Agora vai liberar arma aqui no Brasil para você ver. Aí vira um faroeste aí na rua, né? Qualquer briga de trânsito, nego vai sair atirando pro outro. Por isso eu sou contra até esse negócio de liberar arma à população, que não dá certo. Aqui é essa coisa explosiva, né? Não sei, aí o cara briga e já pega a arma. Lá eles sabem se controlar, né? Eu não concordei. Eu não concordei porque eu percebi que no futuro o mercado negro ia ser muito mais caro. Naquela época, você tinha um mercado negro, mas não era tão restrito. Acabou se custando mais caro ter uma arma ilegal, porque o que é ilegal é bom, né? Muitas vezes é bom. Então você acaba percebendo que uma proibição, ela causou outro efeito colateral, que é as armas ilegais. A discussão gira em torno da PL 3722-22, que afrouxaria os critérios para que um cidadão compre uma arma legalmente da seguinte maneira: ter 21 anos, apresentar RG e CPF ou CNPJ, comprovante de residência e emprego, atestar condições psicológicas e técnicas. Deputados e senadores teriam acesso por força do cargo. Porte de armas válido por 10 anos. A medida ainda sustenta que o cadastramento dos portadores seja gratuito e que pessoas que estejam respondendo a inquérito ou processos criminais ainda possam ter armas. Hoje, as normas exigem que o cidadão tenha 25 anos de idade, não tenha antecedentes criminais, além da taxa de R$ 60. A nova proposta vai permitir que brasileiros possam ter 9 armas e até 600 munições ao ano. Atualmente, o limite é de 5 armas e 50 munições ao ano. Porém, o que não está sendo discutido é o resultado que o Estatuto teve sobre a taxa de homicídio. Se você pegar os 10 anos anteriores do Estatuto, então 93, 94, a taxa de homicídio por arma de fogo, ela crescia em média 7% ao ano. Todo ano 7% a mais de homicídios.
6,9 para ser preciso. Em 2003, 2004, né, na virada, que é quando é aprovado o estatuto, você tem a primeira queda em décadas no número de homicídios, a primeira queda concreta do número de homicídios, e depois uma estabilização em que você, nos 10 anos posteriores, então aí entre 2004 e 2014, o número de homicídios, a taxa de homicídios por arma de fogo, ela continua crescendo, só que 0,3%. Ou seja, você tinha uma curva que ela subia 7% e depois ela... E é muito claro que é 2003 que acontece. Aqui ela estabiliza e ela passa a ficar praticamente numa reta. Tem uma série de iniciativas dentro do Estatuto do Desarmamento que ele nunca foi implementado. Então também a gente critica, isso é uma coisa que é muito difícil, até nós que somos, né, defensores de fato ferrenhos da questão do controle de armas de fogo, porque, e não é uma questão ideológica, é porque não há indício científico, não há evidência acadêmica alguma que aponta na direção contrária. Não existe qualquer informação séria produzida de forma, né, precisa, de forma academicamente relevante, que aponte que uma maior circulação de armas de fogo representa qualquer benefício da população. É justamente o contrário. Então, nós que lutamos tanto pela essa questão do controle de armas, a gente muitas vezes se coloca numa situação um pouco esquizofrênica, porque você defende algo que no fim nunca foi implementado na sua totalidade. E tem problemas, o Estatuto está cheio de problemas. Problemas porque, como qualquer legislação, como qualquer obra humana, é sempre passível de aprimoramento, e também porque tem coisas que nunca saíram do papel. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, a ideia da nova proposta não vai para a frente. Pelo que nós conhecemos do Senado Federal, essa matéria não tem absolutamente nenhuma possibilidade de prosperar nessa casa, pela contradição que significa, num momento como esse, de muita dificuldade, numa sociedade caracterizada pela necessidade de conviver, senador Jorge Viana, com ódios, fanatismo, grupos, e ainda caminhar no sentido de armar essa mesma sociedade. Reduz a idade para acesso das pessoas às armas e, pior, manda fornecer porte de arma a pessoas com antecedentes criminais. Então, nesse momento em que há uma ausência clara de uma política nacional de segurança, em que nós aprovamos aqui no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição para que a União Federal, que vive dificuldades, assuma parte da responsabilidade com a segurança pública no Brasil. Nós não podemos, de forma nenhuma, contraditoriamente com o que aqui se discute e se debate, e mais uma vez nós assistimos nos Estados Unidos da América o mal que a sociedade armada significa. O fato a que ele se refere é o massacre na Boate Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, em junho de 2016, quando um atirador assassinou cerca de 50 pessoas e feriu outras 53 antes de morrer em troca de tiros com policiais. O caso foi considerado o pior ataque a tiros da história, com um único atirador, segundo os agentes federais americanos. No caso dos Estados Unidos é um problema também, hoje em dia vem sendo discutido pra caramba, principalmente pelos massacres que acontecem nas escolas, pessoas que têm problemas mentais e já deram várias demonstrações de distúrbios e problemas, têm acesso à arma e acabam matando vários estudantes, aquelas coisas que a gente tem visto, vê toda vez direto acontecendo nos Estados Unidos. Agora, no Brasil e na América Latina, o problema dos homicídios é crônico. Então, dos 50 países mais violentos do mundo, 40 estão na América Latina. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 40 estão na América Latina, 21 estão no Brasil. O Brasil é o lugar mais violento do mundo em números de cidades violentas. Então, você tem que pensar no contexto que produz esses problemas. E no Brasil, a arma em circulação é um problema contextual sério. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar no contexto sobre o qual a gente está lidando, né?
E no caso do Brasil, o problema de acesso à arma de fogo é sem dúvida um problema vital para esse desequilíbrio. O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que também é sociólogo, em vídeo publicado na internet, repreendeu essa reforma do Estatuto. O Estatuto do Desarmamento foi uma construção política feita com a sociedade e teve efeitos. Reduziu o número de mortes, que já é absurdo, continua sendo absurdo. Como é que nós vamos agora derrubar esse estatuto e permitir que pessoas, até criminosos, tenham legitimamente arma? Isso é um escândalo. Eu faço um apelo que se recuse a essa votação que houve na comissão especial e que o plenário mantenha o Estatuto do Desarmamento. Afinal, o Brasil é um país acolhedor e pacífico ou seria isso só para gringo ver? O IPEA tem alguns estudos sobre isso e a conclusão é clara, né? Mais armas, mais crimes, mais violência, né? Esse sentimento de insegurança leva muitas vezes as pessoas a imaginarem que portar uma arma vai te tornar mais seguro, né? Vai te prevenir ou vai possibilitar que você reaja a algum assalto e não tenha seu bem furtado, não tenha seu bem roubado, né? Isso é falso, né? A gente tem estudos dos anos 90 aqui em São Paulo que vão analisar os casos de latrocínio, por exemplo, e vão apontar que nos casos em que a pessoa tem uma arma, ela é muitas vezes mais vitimada letalmente do que nos casos que a pessoa não tem uma arma, né? Então as evidências empíricas elas estão aí, né? Os estudos sociológicos eles estão aí. No entanto, a gente tem pressões de grupos políticos que estão associados a essa questão mais militarizada, essas soluções mais autoritárias. Por outro lado, você tem interesses político-econômicos também, né? A indústria bélica no Brasil ela cresceu muito. Segundo a pesquisa da Viva Rio, publicada pelo Ministério da Justiça em 2010, o número de armas de fogo ilegais no país ultrapassa 7 milhões. Em relação a isso, a Unesco levantou dados de que 116 brasileiros morrem todos os dias por arma de fogo. Ainda segundo a ONU, o Brasil é o país com o maior número de mortes por balas perdidas entre os países da América Latina e o Caribe. Hoje, segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil tem cerca de 15 milhões de armas nas mãos, sendo destas pouco mais de 8 milhões não registradas e próximo dos 4 milhões em controle dos criminosos. Qual coisa mais rentável no mundo? Tráfico. Tráfico internacional. Quem acha que traficante mora na favela? Foi uma frase ótima essa. Quem acha que o traficante mora na favela está errado. Líder do tráfico não mora na favela. Tá? Em alguma região do Brasil que não é banhada pelo mar, é no centro-oeste, uma região bem central do Brasil, e tem fortes ligações políticas. Então, você tem um interesse político em minar o poder da polícia, desgastar a polícia, desarmar a população e deixar o crime prevalecer. Até mesmo porque uma população com medo é muito mais fácil de se eliminar. O controle do tráfico de armas é algo complexo e falta um recolhimento padronizado de armas apreendidas. A polícia, quando apreende uma arma, essa arma teria que ser levada para a delegacia, feito um registro e mandado para o fórum, né? Para saber a origem, para ver se essa arma foi usada em algum crime. A polícia chama, no mundo do crime, chama de cabrito. Então, muitas vezes, policiais apreendem essas armas e acabam negociando com os próprios criminosos, entendeu? Quer dizer, então, existe um tráfico interno de arma aqui no Brasil, porque tem muita arma circulando, muita arma, e a arma que vem de fora. O que a gente sabe que é algo meio aleatório, né? Tanto vem, às vezes, do Paraguai, mas vem de outros lugares. A arma que sai do exército, desviada. Já vi esses dias que prenderam um caminhão do exército traficando drogas, você viu? Tem 3 tenentes envolvidos e o caminhão do exército quem vai abordar na rua? E estava traficando drogas, quer dizer, a gente vê arma do exército que sobe e vai para a mão do bandido. Então armas dizem que vem, já tive notícia da Polícia Federal, vem pelo mar, diz que lá em Santos eles pegam aqueles navios que vêm de petróleo, etc. E muitos deles baixam aquelas armas em lanchas velozes, aquelas lanchinhas com motorzão. E aí enche o de carregamento e vai para aquelas favelas, morro, etc. E aí sobe a serra, vem para São Paulo. Então é aleatório, mas essa história da fronteira, eu não sei, né? O governo federal, o governo estadual quer jogar culpa no federal, que não fiscaliza a fronteira. Acho que isso é um jogo mais político, né? Mas acredito que essa parte das armas seja, como eu disse, aleatório, né? Você vê muita arma de diversos lugares chegando aqui, né? Eles teriam que, em tese, encaminhar para o exército, né? Já que é obrigatório encaminhar essas armas para o tribunal, né? E o exército, a função dele é destruir essas armas.
Agora, o porquê do não encaminhamento? Aí é aquela coisa que a magistratura, né, precisava se pronunciar, porque eu não tenho como entender por que eles não dão esse destino final. Armas sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquele e mandar matar, difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Desentoca, sai da toca, joga vera. O choro é de raiva, de menor não espera. A laje é o posto, imagem do desgosto. Tarja preta na cara pra não mostrar o rosto. Vai, isqueiro e foguete no punho. Quem vai passar ali com a sua vida em rascunho? Fumo envenenado pra poder passar a hora. Vive o agora, o futuro ignora. O amargo do sonho tá na boca. Vivendo dia a dia ele descobre que só esperança é pouca. Moleque vende, garoto compra, pirralha tira, menino toma, mete bronca. Entra no caô pra ganhar, joga no ataque, se defende com AK. Pupila dilatada, dedo amarelo, jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo. Bate o martelo, acabou de condenar, julgamento sem defesa, quem é réu vai chorar, vai babar, porque o coração não bate mais. Agora quer correr na frente, não correr atrás. Idade de criança, responsa de adulto, mente criminosa enquanto a alma